Então, seguindo aí na nossa composição de alimentos, né? Hoje a gente vai ver a parte de fibras. Ou fibra alimentar. Quem são as fibras? Até os anos 70, as fibras eram entendidas como componentes inertes dos alimentos. Por que inertes? Porque elas atravessam o tubo digestivo e não são metabolizadas, são eliminadas, né? Porém, estudos avançaram nessa área a partir da década de 70, revelando a importância desse nutriente para o bom funcionamento de todo o trato gastrointestinal, que resulta na saúde do corpo como um todo. Então, por definição, são polissacarídeos e lignina que não são digeríveis no trato gastrointestinal e são formadas principalmente pela parede celular dos vegetais. Ou seja, os alimentos de origem animal não possuem fibras, ou raramente possuem fibras, tá? Carne não tem fibra, ovos, leite não tem fibras, tá? Peixe não tem fibra. Então, falou fibra, vão ser o quê? Alimentos de origem vegetal que a gente vai tá falando aí. Por exemplo, frutas e vegetais, depende da fruta, né? Tem 0,1 a 68% de fibra. Castanhas, leguminosas, cereais. Então, são os alimentos de origem vegetal que são as fontes de fibras. Isso ocorre por quê? Porque as células vegetais possuem a tal da parede celular, e é nessa parede celular que estão as fibras. Células de origem animal não têm essa parede celular. As fibras podem ser classificadas em dois grandes grupos: solúveis e insolúveis. Insolúveis inclui a celulose, as fibras do milho, as fibras da soja, as fibras da ervilha, né, externas. Tem efeitos mecânicos sobre o trânsito intestinal, são fermentadas pela flora intestinal e excretadas. Retêm a água, aumentam a massa fecal e o peso das fezes. Tem um efeito benéfico de estimular o peristaltismo intestinal, diminuindo o tempo de trânsito. E as solúveis incluem parte interna da ervilha, pectina, goma, inulina, o amido resistente. Também são fermentadas, alteram a composição da flora intestinal e o metabolismo através da produção de ácidos graxos de cadeia curta. Modificam a saciedade e o metabolismo de carboidratos, reduzindo a resposta glicêmica e o metabolismo de lipídios. Então, aqui a gente percebe dois benéficos, né? Elas fazem com que a absorção do açúcar seja mais lenta, ou seja, sempre que você come fibra, você diminui aquele pico da insulina, que em último caso é o que acaba causando diabetes. Por quê? Porque a absorção desse açúcar é lenta. Ao contrário, se você, vamos supor, né, comparar um copo de suco com comer uma fruta, né? Quando você toma um copo de suco, você está bebendo basicamente água com açúcares. Daí você tem o quê? Uma produção grande de insulina. Agora, que você se utiliza da fruta, essa água com açúcar vai estar no meio da fibra. Daí a absorção é lenta, não dando picos de insulina. Ou seja, elas são essenciais na dieta de diabéticos, certo? Além disso, também elas fazem com que a absorção de colesterol
seja mais lenta, tá bom? Então, elas reduzem níveis de glicose, triglicerídeo e colesterol no sangue. Então, isso é importante para a dieta de diabéticos. Aí, os tipos de fibras mais comuns, onde são encontradas, né? E embaixo o benefício, tá? Fibras solúveis em água, pectina, encontrada em frutas cítricas. Hemiceluloses, encontrada em maçã, abacate. Polifenóis, encontrado em legumes. Gomas e mucilagens, encontrada na aveia, cevada, centeio. Benefícios: retardam o esvaziamento gástrico, ou seja, do estômago, o trânsito intestinal, diminuem a absorção da glicose e lipídios, fazem com que essa absorção seja mais lenta e reduz o colesterol. E com relação às insolúveis, celulose, ligninas, hemiceluloses estão presentes em verduras, né? Ou seja, vegetais folhosos, grãos integrais, milho, centeio. Quais os benefícios dela? Aceleram o trânsito intestinal, retardam, ou seja, fazem com que a absorção, de novo, de açúcares, como a glicose e de lipídios sejam mais lenta, né? Não provocando picos aí, tanto de insulina, como picos de colesterol no sangue, e também aumentam o peso das fezes. Portanto, aqui está um resumo das propriedades benéficas, né? Que até a década de 70 elas eram consideradas nutrientes inertes, né? Mas hoje a gente já sabe tudo isso daqui, ó. Retém água, diminui a incidência de câncer no cólon, no intestino, absorve moléculas orgânicas, como bile, colesterol, aumenta o volume e o peso do bolo fecal, favorece peristaltismo, melhora os níveis de colesterol, auxilia o controle da glicose sanguínea. Então, tem diversas aplicações aí da análise de fibras. Por exemplo, para rações. Maior o teor de fibra, diminui a digestibilidade, diminui o valor nutricional. E para rações de gato, ração de cachorro, né? Daí, nesse caso, é o contrário. A gente não quer que tenha muita fibra, né? Porém, para frutas, aumenta, quanto mais fibra, maior a maturação, porque a glicose vai sendo transformada. Moagem e refino de farinhas. Quanto mais fibras, menor eficiência. Por quê? Farinha de trigo, por exemplo, a gente não quer que tenha fibra, a gente quer que tenha o amido. Também a adulteração de alimentos, né? Por exemplo, café. Então, vai lá ver o café, está com muita fibra, significa que está indo casca, sementes, até serragem junto. E elas podem ser classificadas em fibra brutas e fibra dietética. Então, vão ser duas análises principais que são feitas para fibra, né? Embora tenha um monte de análises, né? Tem lipídio, tinha diversas análises, proteína era mais o Keldon, mas além do Keldon tem diversas outras. Lipídio era Soxlet, mas além do Soxlet tinha algumas outras, né? Fibra também vai ter várias, tá? Mas as duas principais são determinação da fibra bruta e fibra dietética, que a gente vai ver daqui a pouco. A fibra bruta são materiais que não são digeríveis pelos organismos humanos e animais.
E fibras dietéticas são o conceito, né? Materiais insolúveis que não são digeríveis por enzimas proteolíticas e que não podem ser utilizadas, exceto por fermentação microbiana no trato digestório dos animais. Então, aqui os componentes da parede celular das plantas, né? A gente percebe o quê? Que as fibras estão ali nessa parede celular, que é o que envolve a célula vegetal. A célula animal não tem essa parede celular, tem apenas a membrana plasmática. Então, antes de entrar ali no método de análise, né, vamos ver cada um dos componentes principais. Celulose. Celulose é o principal polissacarídeo das plantas, insolúvel em água e totalmente hidrolisada pela enzima celulase. Onde a gente vai ter celulose? Cascas de fruta, farelo de trigo, feijão, soja, ervilha, milho verde, verduras, amendoim. Hemicelulose pode ser hidrolisada por ácidos e bases, encontrada onde? Farelo de trigo, germe de trigo, milho verde, abóbora, beterraba, mandioca, amendoim. Pectina é uma fibra solúvel, encontrada onde? Farelo de soja, lentilha, ervilha, cenoura, frutas cítricas. Hidrocoloides, solúveis em água e constituída por gomas, mucilagens, polissacarídeos presentes em algas, né? Lignina onde vai ter? Farelo de trigo, verduras, brócolis, pimentão, amendoim, e assim por diante. Então, antes de entrar nos métodos de análise, né, a gente vai ver mais um pouco aí do conceito de fibras, tá? Fazendo um pequeno histórico aí. Hipócrates, já 500 anos antes de Cristo, já falava do efeito benéfico laxativo das fibras. Porém, até a década de 70, elas eram o quê? Descartadas. Hoje em dia, sabemos que elas influem no bom funcionamento do sistema digestivo, né? E que muitas das doenças do homem moderno, diabetes, colesterol alto, etc. e tal, estão relacionadas ao baixo consumo de fibras. Então, aí todos os benefícios que a gente já viu, né? Da fibra alimentar. Porém, existem muitas controvérsias com relação a necessidades de área de gestão, definição, componentes químicos, rotulagem de alimentos, né? Processados, efeitos fisiológicos. Por quê? Porque a fibra não é uma única substância, e sim ela é composta de uma série de substâncias. Lignina, compostos fenólicos, fitatos, oxalatos, etc. e tal. São todos compostos que estão aqui a célula, né? Então você vai ter o núcleo das células, as organelas celulares, e por fora da célula, por fora da membrana plasmática, as camadas de fibras, tá bom? Então, chega a ser, às vezes, até maior do que o próprio conteúdo celular. Por isso que eu falei que a fonte de fibras são as células vegetais. E tudo isso daí a gente vai ter na parede celular, ó. Celulose, pectinas,
estiloglicoses. Então, vai formar tudo esse complexo aí. Pectina, vermelha, verde, microfibrilas de celulose. E aqui é os tipos de fibras, né? Pectina, frutanos, aminoresistente. Tem algumas poucas fibras que são de origem animais. Por exemplo, a quitina a gente vai encontrar em quê? Camarão, lagosta e caranguejo, fungos e leveduras. Então, essa não é de origem vegetal. E gomas, xantanas e micro-organismos. Com exceção disso daí, né, a gente vê que a maioria é mesmo de origem vegetal, ó, frutas, né, vegetais, legumes, batata, aveia, centeio, fungos, bananas verdes, batata cozida. Então, a maioria, a grande maioria das fibras, falou fibra, origem, alimentos vegetais. Tem algumas que já estão sendo produzidas industrialmente, normalmente a partir de micro-organismos, né? E aí, uma celulose, o que é uma celulose? É um monte de glicose junta, tá vendo? Então, glicose, glicose, glicose. Só que como ela tem um tipo de ligação diferente do amido, nosso organismo não consegue absorver a glicose aqui. Então, a celulose, que é a principal fibra aí conhecida, né? Não é digerida pelo organismo humano. Isso vai ter beta-glicanos, hemicelulose, né? Que além da cadeia de celulose, você tem celuloses ligadas aqui perpendicularmente, outro tipo de ligação, né? Arabinoxilanos, também são hemiceluloses. Pectinas, presentes em frutas. Ligninas. E aí, fisiologicamente, a gente pode considerar celulose, hemicelulose, beta-glicanos, substâncias pépticas, como um polissacarídeo, a lignina e, além disso, outros compostos. Então, esses daí. Então, é a molécula da inulina, quitina e, conforme a gente viu lá atrás, a classificação. Então, dois grandes grupos de fibras, solúveis e insolúveis. Insolúveis são a celulose, a hemicelulose, pectina e lignina, e solúveis, algumas pectina, beta-glicano, gomas, mucilagem, exudados, hemiceluloses solúveis. Aí a definição, né, pela AACC, a fibra alimentar é a parte comestível das plantas que são resistentes à digestão e absorção no intestino delgado de humanos, com fermentação completa ou parcial no intestino grosso. Inclui polissacarídeos, oligosacarídeos, ligninas, tal. Promovem efeitos fisiológicos benéficos, incluindo a laxação e a atenuação do colesterol do sangue e também da glicose do sangue. Então, essa é a definição da American Association of Cereal Chemistries. Fibra alimentar é considerado um alimento funcional. E o que é um alimento funcional? É todo alimento no qual é demonstrado que de maneira satisfatória age de forma benéfica em um ou mais funções do corpo, além de se adequar à nutrição, melhorando a saúde e o bem-estar, resultando ou reduzindo o risco de doenças. Então, as fibras são consideradas um tipo de alimento funcional.
Além disso, temos os pré-bióticos. O que são pré-bióticos? Ingredientes alimentares que não são digeridos e que afetam de maneira benéfica o hospedeiro por estimular o crescimento de um número limitado de bactérias do cólon. Ou seja, são alimentos como lactobacilos e bifidobactérias que estimulam o crescimento de bactérias benéficas do cólon. Então, a gente vai entrar agora mais aí falando um pouco da parte mesmo de determinação, né? O método básico vai ser o quê? Fibra bruta. O que é fibra bruta? Na fibra bruta, a gente pega o nosso alimento, faz a extração com ácido sulfúrico 1,25% durante meia hora, depois a extração com hidróxido de sódio 1,25% por mais meia hora, filtra esse alimento e faz a determinação por pesagem. Então, esse é o método de fibra bruta, que é um método aí, vamos dizer assim, básico, né? Ou fibra alimentar total, esse aqui de cima. Esse primeiro método aqui, né, enzimático gravimétrico. Além desse, vai ter outros dois aqui, né? Sendo que aqui a gente tem a descrição desse método. Então, o que é o método gravimétrico para fibra bruta? É um método no qual a gente pesa o nosso alimento, coloca ele na presença de ácido sulfúrico 1,25% por meia hora, depois da presença do hidróxido de sódio 1,25% por mais meia hora, simulando um ataque. Por que um ataque? Porque sempre que a gente se alimenta, o alimento é quebrado por nossas enzimas. Ele é quebrado no estômago, é quebrado no intestino, é quebrado durante a mastigação, né? Então, esse método, esse método, ele faz uma simulação, tá? Com ataque, primeiro com ácido, depois com hidróxido de sódio. Vou tirar o som daqui. Então, aí, nesse caso, primeiro ela pegou um papel de filtro, né? Que deve estar seco já, previamente seco na estufa e colocado no dessecador. E vai pesar 1 grama da amostra do alimento. Então, é nesse alimento que ela vai fazer a determinação da fibra bruta. Pesou aí aproximadamente 1 grama da amostra. Daí vai separar aquele
ácido sulfúrico para fazer a primeira digestão, que é a digestão ácida. Nesse caso, trabalhando com 50 ml. Ácido sulfúrico 1,25% ou 0,15 molar. Coloco o alimento na presença do ácido. Um 1,25%. Coloca para ferver durante meia hora. Então, é o primeiro ataque ao alimento, simulando como se fosse uma digestão, né? Que ele estivesse ocorrendo. Coloca ali o alimento para ferver, ou seja, temperatura de ebulição, por meia hora. Para fazer o ataque com ácido sulfúrico. Feito isso, retira o alimento, espera ele esfriar por 5 a 6 minutos e acrescenta que é o NOH 0,5 molar. Também aí acrescentando a soda, né? A base. E vai fazer o mesmo procedimento. Colocar para ferver por mais meia hora. Se o alimento espumar muito, coloca-se um anti-espumante, né? E terminada essa meia hora, aqui está o resíduo onde vai ter o alimento, ou melhor, o que restou do alimento, né? E faz uma filtração. Detalhe, proteína, lipídios e carboidratos são o quê? Quebrados, tanto pelo ácido quanto pela soda. A única coisa que não é quebrada são as fibras. Então, as fibras vão ficar o quê? Retidas aqui no papel de filtro. Proteína, açúcares e lipídios vão embora. Tá? Estão o quê? Descendo aqui. Ali a gente tem um filtro com auxílio de um vácuo, né? Daí, após a filtração, ela passa uma água destilada no papel, depois lava esse mesmo papel aí com álcool etílico por 3 vezes, né? E depois lava o papel com o éter. No final, lava com éter. Então, lavou esse papel, o que a gente vai ter aqui no papel? A presença da fibra, tá? Então, a fibra, obviamente, ficou aí no papel. Coloca ele para secar, para tirar a umidade do papel no dessecador. Após esse papel secar, aí é 105 graus, coloca ele no dessecador, né? Para resfriar a temperatura sempre. Daí leva ele para pesagem. Então, considera-se o quê? Peso do papel com fibras, menos peso do papel de filtro e faz as contas aí. Então, fibras brutas, né? É isso daí. Não é um método muito difícil, tem alguns cuidados aí. É considerado o método clássico, né? Porém, esse aí que a gente acabou de ver. Não mede a totalidade da celulose e lignina. É um tratamento muito drástico. Não representa a digestão no organismo, porque no nosso organismo é feita uma digestão por enzimas. E ali foi feita uma digestão química, né?
Muitas vezes entope ali na hora de filtrar o papel, com o papel de filtro, ocorre o que? Entupimento. E se o alimento for muito gorduroso, pode interferir na análise. Mas, enfim, o que ela fez foi isso, ó. Pesa a amostra. Trata com ácido sulfúrico 1,25% por meia hora. Faz uma filtração. Coloca o hidróxido de sódio 1,25% por mais meia hora. Lava com água quente e seca em estufa até peso constante. Detalhe, o ideal seria, depois disso, ela fazer a determinação de cinzas, né? Por quê? Porque aquele alimento ainda, além das fibras, tinha um pouco de cinzas, tá? E aí, se ela quisesse fazer uma dosagem mais completa, ela pegaria essas cinzas, ensinaria a mistura, né, do papel com as fibras, incinera 550 graus para tirar a parte de cinzas. Então, esse é o fibra bruta. Além do fibra bruta, a gente vai ter o quê? Fibra detergente neutro. Como é feito essa metodologia? Pesa a amostra, coloca detergente, laria o sulfato de sódio, faz um refluxo a 100 graus, filtra, lava com água quente, e ele faz a mesma coisa, né? Pesa e leva para a estufa para pesar. Na fibra detergente ácido, o que ela vai fazer? Em vez de colocar um ácido e uma base, coloca um detergente e um ácido. Então tá aqui, ó. Então, coloca o mesmo, só que é outro detergente, é brometo de citilmetilamônio, é um detergente, tá? Então pega o alimento, coloca o detergente e coloca quem? O ácido sulfúrico. Daí coloca isso daí para ferver por meia hora, igual o outro, ó. Filtra, lava, pesa na estufa até peso constante. Então, por que fibra detergente ácido? Porque além do detergente, coloca o ácido sulfúrico. E, além desses métodos aí, que é fibra total, fibra detergente ácido e fibra detergente neutro, existe um método que a gente vai chamar de que fibra alimentar. A gente vai ter vários, por exemplo, AOC 985.29, que estão okay, descritos aqui, ó. Então, fibra alimentar total são esses aí que a gente já viu, né? Detergente ácido, detergente neutro e tal. E daí existem diversos outros métodos que, em vez de você colocar um ácido e uma base, ou o detergente mais o ácido, nesses casos, não. Nesse caso, ela vai pegar o alimento, tratar com enzimas que vão quebrar esse alimento e depois, no final, ela faz a dosagem da fibra. Detalhes, são métodos que simulam melhor, como se fosse uma digestão humana. Por quê? A nossa digestão, o que a gente vai ter? Vai ter a presença de amilases. Já na boca, a gente tem uma enzima pitialina, que contém amido. O alimento cai no estômago. No estômago, a gente tem já enzimas proteases, né, que quebram a proteína, trabalham a pH baixo. Então, são métodos que usam essas enzimas. Mas detalhe, cada enzima tem uma temperatura ótima de funcionamento. Então, por isso, a gente pode considerar que os métodos para determinação de fibra alimentar são complexos.
Um exemplo é esse daqui, ó. Pesa 1 grama da amostra, coloca no becker, de preferência em triplicado. E adiciona a enzima alfa-amilase termorresistente. Detalhe, cada enzima tem uma temperatura ótima de funcionamento. Então, não é só adicionar enzima, tem que adicionar a enzima. Nesse caso, essa daqui, a gente vai colocar a agitação no banho a 100 graus por meia hora. Terminada essa primeira etapa, adiciona-se a base NaOH para acertar o pH de 7,5. Adiciona-se outra enzima, a protease. Também adiciona um tampão, que é para ajeitar o pH dela. Coloca em banho-maria. Então, já foi 2 enzimas, alfa-amilase e protease. Adiciona o ácido clorídrico até pH 4,3. Adiciona outra enzima, amiloglicosidase. Também a 60 graus por meia hora. Então, resumindo, pega o alimento. Pegou o alimento, adiciona uma alfa-amilase a 100 graus por meia hora. Daí acerta o pH para 7,5, adiciona a protease, 60 graus por meia hora. Reajusta o pH para 4,3, adiciona a amiloglicosidase, também a 60 graus por mais meia hora. Então, são 3 enzimas colocadas na sequência, cada um tem a sua temperatura ótima. A primeira é 100 graus, as duas últimas são 60 graus. Cada uma tem o seu pH ótimo. Uma pH 4,3, outra pH 7,5, tá vendo? Então, cada uma tem o seu funcionamento num determinado pH, numa temperatura. E até o tempo é variável. Enquanto a primeira fica meia hora, não, o tempo é igual. A primeira fica meia hora, a segunda também meia hora e a terceira também meia hora. Então, esse é o método fibra alimentar. Feito isso, daí é só pegar e filtrar com auxílio de uma solução alcoólica, né? Um cadinho especial. O que é esse cadinho? Esse cadinho, ele tem um fundo aqui, que é o que você coloca o alimento, é como se fosse um filtro, né? Você coloca a fibra aqui, no meio de água, a água passa, a água vai descer. Porém, ele retém toda a fibra aqui. Como ele retém a fibra aqui, você pode depois lavar ela com álcool e com acetona, para retirar eventuais gorduras que ainda estejam grudadas na sua fibra, tá? Ou alguma outra substância aí que possa estar grudada. Então, esse daí é o tal do cadinho de vidro poroso. Que ele possui ali um elemento filtrador que é a silite. Daí lava esse cadinho aí, ó, primeiro com álcool 78%, 20 ml, depois com álcool 95% por mais 20 ml, depois acetona com 20 ml. Feito isso, leva esse cadinho para a estufa, pesa em balança analítica para tirar a umidade, né? Ainda você vai ter a presença de proteínas aí, onde o certo mesmo é fazer uma análise de proteínas, depois leva tudo isso para a mufa, e daí você faz a determinação de cinzas por 5 horas. Aí você consegue separar as cinzas da fibra. Vamos supor que ficou, sei lá, 1 grama de fibras. Só que não vai ter fibra, vai ter cinza junto. Aí você faz a dosagem da cinza e faz uma menos o valor das cinzas. Enfim, esse é um método um pouco mais complicado, mas é porque é um método quem usa as enzimas. Mas ele está bem didático aqui nesse vídeo, fibra alimentar.
Determinação de fibra alimentar. Para realizar esta análise, são necessários os seguintes equipamentos: balança analítica, mufla, estufa a 105 graus, bomba a vácuo com Kitasato para filtragem, pH-metro, banho-maria com agitação. Colocar 1 grama de selite em 4 cadinhos de vidro com fundo poroso. Um dos cadinhos será utilizado para realizar o branco da análise. Colocar os 4 cadinhos de vidro na mufla a 550 graus Celsius. Após concluído o tempo de incineração na mufla, retirar os cadinhos da mufla e colocar no dessecador. Pesar o cadinho em balança analítica e anotar o peso. Estes cadinhos serão utilizados posteriormente. Para realizar a análise, a amostra utilizada deve ser desidratada e desengordurada, caso o conteúdo de gordura seja maior do que 5%. Neste caso, a amostra somente será desidratada em estufa a 105 graus. Pesar a amostra em becker de 400 ml em triplicata. Uma das triplicatas será utilizada para determinar a quantidade de proteína. Em paralelo, deve ser realizado um branco. Colocar 50 ml de tampão fosfato pH 6 em cada um dos beckers. Então, essa é a primeira etapa, pH 6. Então, esse tampão fosfato aqui nada mais é do que uma mistura aí, né? Que vai ajeitar o nosso pH, deixar o nosso pH 6, que é para o ataque da primeira enzima, a alfa-amilase. Para realizar a análise, é necessário um kit enzimático. Colocar 100 microlitros de enzima alfa-amilase em cada um dos beckers. Tampar os beckers com papel alumínio. Colocar em banho-maria a 100 graus com agitação durante 30 minutos. Colocar os beckers no banho de gelo para resfriar até aproximadamente 60 graus Celsius. Adicionar 8 ml de hidróxido de sódio 0,275 normal. Nesta etapa, deve ser verificado o pH utilizando o pH-metro, de forma que o pH esteja entre 7,3 e 7,7. Se necessário, adicione mais hidróxido de sódio. Adicionar 100 microlitros de enzima protease. Então, a primeira foi alfa-amilase, pH 6. Agora, ajeitou, ou seja, arrumou o pH para 7,5. Então, a protease já vai o quê? Já tem um pH ótimo, diferente da amilase. Também a primeira estava 100 graus Celsius, agora vai trabalhar 60 graus. É outra pH e outra temperatura. Mas essa aqui é a segunda enzima, a protease. A última vai ser a amiloglicosidáse. Colocar em banho-maria sob agitação a 60 graus Celsius durante 30 minutos. Posteriormente, adicionar 8 ml de ácido clorídrico 0,320 normal.
Nesta etapa, é necessário verificar o pH com o pH-metro, de forma que o pH esteja entre 4,1 e 4,5. Este é o pH ótimo da ação da enzima amiloglicossilase, que deve ser adicionada na quantidade de 100 microlitros. Colocar novamente os beckers em banho-maria a 60 graus Celsius sob agitação durante 30 minutos. Adicionar 280 ml de etanol a 95%. É importante que a concentração do etanol seja exatamente 95%. Deixar decantar durante 1 hora a temperatura ambiente. Posteriormente, deve-se proceder à filtragem das amostras. Conectar o cadinho de vidro ao suporte de borracha do Kitasato e conectar ao Kitasato. Verter o conteúdo do becker no cadinho e filtrar a vácuo. Lavar com 60 ml de etanol a 78%. Realizar outra lavagem com 40 ml de etanol a 95%. Por último, deve ser realizada uma lavagem com acetona, utilizando aproximadamente 40 ml. Após as lavagens, os cadinhos devem ser colocados na estufa durante 1 noite. Uma das triplicatas deve ser utilizada para determinar a quantidade de proteínas na amostra. Para isto, deve ser utilizado o método de Kjeldahl com modificações, visto que a presença de selite impede a utilização do digestor e do destilador de proteínas. As outras duas réplicas devem ser utilizadas para a determinação de cinzas. Após colocar os cadinhos na estufa, eles devem ser colocados no dessecador durante aproximadamente 30 minutos e realizar a sua pesagem em balança analítica. Posteriormente, os cadinhos devem ser colocados na mufla durante 5 horas a 525 graus Celsius. Retirar os cadinhos da mufla e colocar no dessecador. Pesar os cadinhos e anotar o peso. A porcentagem de fibra alimentar na amostra pode ser calculada da seguinte forma, onde R é o resíduo total da amostra, sendo igual ao peso antes da mufla menos o peso do cadinho vazio. B é o resíduo total do branco, sendo este o peso antes da mufla do branco menos o peso do cadinho vazio. C é a quantidade de cinzas da amostra. Esta pode ser calculada através do peso depois da mufla menos o peso do cadinho vazio. M é o peso da amostra. P é o teor de proteínas determinado em uma das réplicas. No peso da amostra, deve ser considerada a umidade e a gordura, caso esta tenha sido desengordurada. Então, essa já é uma análise mais complicada, né? A fibra bruta é relativamente fácil. Agora, essa aí, que foi a análise fibra alimentar, né? O que a gente pode notar?
que foi feito mais ou menos aqui, tá? Então, isso aqui são modificações da fibra alimentar, né? Mas é pesado 1 grama de amostra de alimento, colocado a enzima alfa-amilase a 100 graus por meia hora. Ela utilizou esse aqui, ó, tampão fosfato pH 6. Que é o quê? É o pH indicado aí para enzima, alfa-amilase, tá bom? Embora tenha esse outro aqui. Esse aqui é um método, tá? Esse aqui é outro. Mas o que ela utilizou foi esse daqui, ó. Depois adicionou a segunda enzima protease durante 1 hora a 30 durante meia hora a 60 graus, adicionou esse NOH aqui, que é o pH ótimo para ela poder trabalhar a protease. E por último, adicionou um ácido, né? Diminuiu o pH ali para 4,5, estava em 7,5, diminuiu para 4,5, e deixou o quê? Durante meia hora a 60 graus naquele banho-maria ali. Então, foi esse método aqui que ela fez. Poderia ter feito esse outro aqui também, ó. Adiciona um tampão lá em cima, depois dá um ajuste do pH, mas para glicosidase ele adiciona HCl do mesmo jeito. Isso vai produzir esse A aqui. Depois coloca o etanol, né, 78 graus ali, 78%, filtra ele e pesa. Ela vai ter fibra alimentar total, fibra alimentar total. Ela fez em paralelo a proteína e as cinzas que ela desconta. Então, ela fez exatamente esse método aqui. Se na segunda parte ela quisesse determinar somente a fibra insolúvel ou somente a fibra solúvel, para insolúvel era só ela filtrar, pegar o resíduo, pesar. E para solúvel, ela faria o quê? Filtra com auxílio de 78%, retira o resíduo, desconta as cinzas e proteínas, ela tem a fibra alimentar solúvel. Então, aqui fibra total, que foi o que ela fez, mas poderia fazer só insolúvel ou só solúvel. A diferença é que na solúvel tem uma etapa a mais aqui, que é a filtração na presença do etanol 78%. Então, isso foi o quê? Foram os métodos que ela fez, tá bom? Fibra alimentar e fibra bruta ou fibra total. Fonte de erros. Enzimas, tem que ser enzima boa, tá? Não pode deixar a enzima estragar também, né? Tem que fazer a proteína residual com o Kelda, o preparo da amostra tem que ser certinho. É um método bem complicado, né? Falando das fontes de erro, né? Proteína residual, precipitação com etanol 80%. Pode ocorrer com precipitação devido a ácido oxálico, cítrico, fítrico, que envolvem aí, né? Correção de minerais é feita no final, você tem que fazer a dosagem em mufla, né? O selite. Então, você vai ter diversos tipos de selite aí. Selite é aquele primeiro que ela, lá no início do filme, um pozinho branco, né? Para auxiliar a filtração, o selite, tá? Então, você vai ter diversos tipos de selite, você pode até utilizar lã de vidro, cada um tem as suas vantagens e desvantagens, né? Com relação às enzimas,
Amiloglicosidase comercial, você tem beta-glicasinase, estilanase também. Taninos reagem com as enzimas, né? Se a sua amostra tiver muito tanino, pode dar um problema aí. E aí, então, aí são alguns dos problemas, né? Outro método, então, a gente viu primeiro fibra bruta, depois fibra alimentar. Além desse, tem alguns outros aí que eu vou passar meio rápido, mas seria o método de Soultgat, que é esse daqui, ó, método espectrofotométrico. Pega a amostra, trata com éter, depois adiciona metano ou acetona, você separa açúcares simples. Adiciona a enzima amiloglicosidase, você quebra o amido em glicose. Adiciona-se água quente, aí você vai lá, dosa isso daqui. Adiciona ácido sulfúrico 1 normal, para dosar hemicelulose insolúvel em água. Adiciona ácido sulfúrico 72%, e o que fica lá no final é a lignina. Então, você vai dosando. Primeiro você dosa aqui, daí você tem o quê? Tudo isso no final da sua análise, a quantidade de lignina, celulose, hemicelulose, pectina, amido e açúcares simples. Só que detalhe, para cada flechinha dessa, você vai ter que fazer uma outra dosagem. Método de Uppsala. É um outro método aí. Pega seu alimento, adiciona-se termamil, deixa em banho-maria por ebulição 1 hora, com a presença de tampão acetato. Depois adiciona amiloglicosidase, precipita com etanol por 1 hora. Depois adiciona ácido sulfúrico 12 molar, deixa por 1 hora 30 graus. Depois 0,4 molar, deixa por 1 hora 125 graus. E faz a leitura aqui, em cromatógrafo gasoso. Então, você tem que ter o cromatógrafo gasoso. Tudo bem? Então, esse método aí permite você dosar suas fibras, né, através da cromatografia. Outro método de Englist, também você vai ter que ter o cromatógrafo gasoso, tudo bem? E quais as etapas? Pesa o alimento, trata com DMSO, que é um daqueles detergentes lá, né? Por meia hora, depois 100 graus, depois termamil, que é a enzima, 10 minutos, a temperatura de ebulição também, daí acrescenta pancreatina e pulalanase, outras duas enzimas, né? pH 5,2 por meia hora, mais 50 graus, mais 10 minutos em ebulição. Trata com etanol 80%, coloca no banho de gelo, adiciona, vem para cá, o seu daqui vem para cá, adiciona-se ácido sulfúrico 12 molar por 1 hora 35 graus, depois 2 molar por 1 hora 100 graus, daí você coloca no cromatógrafo gasoso. Daí lá no cromatógrafo ele vai ler, né? Vai ler os açúcares aí, neutros. Depois o que resta no final trata com ácido com 3,5-dimetilfenol, no espectro fotômetro, e o que resta no final é somente a lignina. Então, esse é um outro método aí, mas detalhe, tem que ter o cromatógrafo gasoso. No Englist e no Uppsala também, ó, cromatógrafo gasoso. Então, são dois métodos aí mais específicos, né? O Englist e o Uppsala. Só para saber que existe aí, tá? Enfim, é isso daí. Esses são os métodos, né? Tem fibra, é bem complicado, né? Tem bastante método aí, métodos difíceis de serem feitos.
E também alguns mais fáceis de serem feitos. O mais fácil, com certeza, é o fibra bruta. Fibra bruta é o mais sossegado. Aí depois o fibra alimentar já envolve tratamento com enzima, e daí sempre que você vai trabalhar com enzima tem que ter o pH ideal, temperatura ideal e o tempo ideal. Então, é 3 variáveis para cada enzima diferente. Então, por isso que são métodos um pouco aí mais complicados, né?